A capa do capítulo apresenta um cenário bem semelhante ao do 1046, com uma pequena diferença: não há botas ali e Chocolatown tá devastada. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser algum tipo de gás do Caesar, assim como o Shinokuni lançado em Punk Hazard, que deixava as pessoas petrificadas, mas na real é gelo, né? Tá tudo congelado, então parece que Kuzan passou pela região e executou essa façanha. Será que essas silhuetas eram mesmo Reijo e Ichiji ou Kuzan acompanhado de alguém? Caso seja o antigo almirante Aokiji, a pergunta que fica é: qual é a sua intenção? Uma ordem do Barba Negra para conseguir uma cópia do Road Poneglyph? Seria uma oportunidade perfeita para isso e mais. Quem estaria com ele? Catarina Devon? Já queria te pedir para deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e fazer um anúncio, um aviso pra galera de Portugal. Eu vou participar do Iberanime no dia 23 de outubro, num domingo lá no Porto. Então se você tá localizado ali pelo oeste da Península Ibérica e também tem a oportunidade de ir no evento, apareça porque eu vou adorar trocar uma ideia com vocês, tá? Então é isso, eu sou o Lipe e bora dar continuidade pra esse review. Parte 1, Vegapunk. Começamos o capítulo com o Frank emocionado ao se deparar com o Vegapunk, seu ídolo, demonstrando toda a sua fanboyzice e admiração pelo maior cientista desse mundo. Detalhe também pro Sop, que simplesmente mandou um "esse é o gigante dos meus sonhos, é várias vezes maior que o Frank Shogun". Então eu já avisei e aviso de novo, o Thousand Sunny Megazord Docking lendário vem aí durante ou depois desse arco. A oportunidade para alcançar a tecnologia necessária para essa maravilha tá se fazendo presente agora. E eu tenho certeza que o Sop e o Frank, os dois que eu imagino que vão ser os mais beneficiados com essa ciência, vão querer, mano, dar esse grau no Sunny aí. E a gente vai ver o Megazord Sunny lendário. O que eu me pergunto e levanto pra vocês agora é: o Frank tá todo animado falando de Baltimore e do laboratório do Vegapunk. Mas será que em alguma altura vai ser revelado que ele foi o responsável por destruir tudo lá? Vegapunk ficaria pistola e pode ser uma brincadeira interessante pra fazer na relação desses dois. A Robin toma a frente e fala o que todo leitor de One Piece tava pensando: opa, peraí, a gente nunca ouviu nada do Vegapunk ser uma mulher, e sua aparência tá muito nova pra quem tá na atividade há tantos anos. E Vegapunk responde óbvio: quem disse que esse é o corpo principal, Stella? Eu sou a Punk 02 Vegapunk Lilith, que em kanji é lido como mal, malvado, e em katakana como Lilith. Mais à frente a gente vai mergulhar nas inspirações e significado dos nomes de cada um dos Vegapunks. Então segura aí porque tem muita informação interessante sobre eles. Lilith só quer pegar a grana deles e dar um fim nos chapéus de palha, mas claro, a Nami fica bolada não pelo risco de morte, mas sim pelo risco de perder dinheiro. Vegapunk então convoca um exército de armas bestas marinhas, basicamente reis dos mares androides gigantescos. Frank acha brabo, o Sop também, mas tá se borrando nas calças. E quem não vê graça nisso tudo, obviamente, é a Nami e o Brook, que ficou com muito medo. Um dispositivo de comunicação entre os Vegapunks toca e do outro lado da linha temos Shaka, que logo vamos descobrir que é o Punk 01, dizendo que Lilith deveria ter mais orgulho como cientista e não ficar saqueando pessoas por aí. E essa interação entre os dois Vegapunks é muito legal e diz bastante sobre os dois personagens. A ganância de Lilith chega a cegar ela e até reduzir um pouco seu lado racional, a fazendo subestimar os chapéus de palha à tripulação de um Yonkou. E essa conversa entre eles vai ser importante pra gente desvendar alguns detalhes bem maneiros sobre o Vegapunk. Aguenta aí que a gente já chega lá. Lilith diz que tá tudo sob controle e Shaka só contesta: você tá subestimando eles. Dá uma conferida nesse espadachim aí. Esse é o caçador de piratas Zoro e sua recompensa é de 1 bilhão e 111 milhões de berries. Tá vendo como ele tá calmo? É porque ele sabe que nessa distância ele pode te matar num instante. Ih, rapaz. O mesmo vale para aquela que tá ali atrás, a criança demônio Nico Robin. Foi brabo, tá? Enquanto os outros estão ali apaixonados por mulheres, apaixonados por robôs ou com muito medo, a dupla mais demoníaca do Chapéu de Palha, né? Tá preparada pra situação. As posições e olhares da Robin e do Zoro, cara, tão simplesmente demais. E aí Espadachim diz: ei Vegapunk, tem algo que eu quero de você. Então é melhor a gente ficar numa boa, tranquilo?
Fiquei muito curioso para saber o que seria esse pedido do Zoro. Será só para salvar geral ou manter um clima pacífico entre eles? Seria algo relacionado ao Luffy, Chopper e Jinbe? É muito curioso logo ele falar isso, porque eu acho que o Zoro, fora o Luffy talvez, seria o último personagem que teria alguma ligação ou interesse no Vegapunk. Se a gente parar pra pensar, ele é o que tem menos elementos que o conectam ao cientista, o que torna esse pedido ainda mais interessante. Ele vai acabar pedindo aí, né, pra clonar a fruta do dragão e colocar na Yama. Mas sério, imagina se o Zoro realmente quer ver sobre essa possibilidade de colocar uma fruta em uma de suas espadas. Seria um upgrade tecnológico bem justo pro espadachim, apesar de eu não saber se combina tanto assim com ele. Outra possibilidade pro seu pedido é ver se não tem um olho biônico aí pra substituir o que tá faltando. Mas eu acho que certamente vem coisa boa aí. O que vocês imaginam que seja? Gostam da ideia da fruta? Shaka, agora revelado como Punk 01, que me lembrou Saiyaman, solicita a Lilith que traga os membros do bando, porque ele tem interesse nessa tripulação. E eu vou te pedir para manter isso em mente, que mais à frente a gente vai poder ter uma dica muito boa do que seria esse interesse. Parte 2, Egghead. Vamos agora para Luffy, Jinbe, Chopper e Bonnie. De cara, já nos é revelado que a Supernova conhece o lugar, pois já o havia visitado quando criança. Mas a maior revelação vem na sequência, quando Bonnie diz que o homem transformado em um ciborgue pelas mãos de Vegapunk, Bartolomeu Kuma, é seu pai. Uma revelação que, na real, já tinha sido revelada no Vivricard da personagem, como eu mencionei algumas vezes durante essa semana, dizendo que ela tá atrás do Vegapunk para restaurar seu pai. Mas a Bonnie se aprofunda no assunto, dizendo que agora Kuma não tem mais nenhuma consciência humana e nem mesmo sabe quem ele próprio é. Isso explica a motivação da Bonnie tá aí agora, né, e sua invasão a Marejoa, e me faz começar a achar, né, que o passado dela vai ser mais um daqueles. Porque se a gente notar, quando Oda revelou a Bonnie pequenininha, ela parece bem maltratada, como se tivesse passado muita fome na infância e estivesse pela primeira vez recebendo comida de alguém. Isso me faz acreditar que, na verdade, a Bonnie seja adotada pelo Kuma, que lhe ofereceu essa quantidade grande de comida, visto que ele era o rei de Sorbert e é improvável que uma princesa se encontraria nesse estado. E é isso, a Bonnie é princesa, então mais um arco de princesa em One Piece. Vivi em Alabasta, Shirahoshi na Ilha dos Tritões, Rebeca em Dressrosa, Hiyori em Wano, Bonnie em Egghead e alguns dizem por aí, né, que o Sanji em Whole Cake Island, kkkk. Bom, eles seguem por uma espécie de aqueduto até chegar na superfície de Egghead, que é uma verdadeira festa do Daft Punk no planeta dos Jetsons, laboratório de Dexter muito doido. E isso tudo é tão impressionante pro Luffy que a Bonnie decide ficar de boca miúda e não contar pra ele que viu o Sabo lá em Marejoa, mas Oda faz questão de mostrar isso pra gente. E tem detalhes legais nisso. Essa mera passagem indica que a Bonnie realmente conversou com o Sabo ou flagrou ele em alguma situação dizendo que é o irmão do Luffy, porque sem isso ela não saberia que eles são irmãos. E aí eu me pergunto, em que cenário eles conversariam sobre o garoto do chapéu de palha? Então existe uma boa chance da Supernova ter falado com o Sabo e ter sido uma conversa ali com informações interessantes. Por isso, Oda deixa evidente pra gente que o encontro rolou, mas não o coloca agora pra ser trabalhado no enredo. Só que a curiosidade, mano, sobre o que eles falaram ali, já tá com a pulguinha atrás da nossa orelha, já tá plantada. Bom, na Terra da Ciência tem um fidget spinner gigante, a demonstração clara de que essa região é do grupo científico especial da Marinha, e Luffy já começa a fazer maluquice se jogando pra dentro da boca de um dragão com um olhinho de Dendemushi, que na real é um gigantesco holograma e tem uma banana, uma banana metida dentro da cabeça ou algo assim. Tá bem estranho isso tudo e eu realmente amei esse cenário. One Piece já teve uma vastidão de países únicos e agora chegou o momento da ilha futurística. A Bonnie, que há pouco tinha alertado, preocupada que eles eram intrusos, se joga de cara num parfait, alguma coisa assim, né? E tá na mesma vibe que o Luffy. E eu achei essa frase do Jinbe muito boa, tipo, mano, pera aí meus amigos, vocês não acham que essa quantidade enorme de comida convenientemente deixada aqui não é um pouco estranho? Isso deve ser uma armadilha. Incrível como, apesar de toda a sua experiência, o Jinbe é novato demais na tripulação. Ainda tem que aprender muito sobre a dinâmica desse grupo e como funciona ali eles se meterem simplesmente em perigo por serem impulsivos e tão divertidos assim. Eu imagino que todo dia ou até toda hora, né, ele se pergunte, mano, era isso? Essa é a tripulação do garoto do chapéu de palha?
enfim, já tá envolvido e aposto que tá curtindo também. Mas essa comida linda não era armadilha e nem era real, assim como o dragão bizarro também se tratava de um holograma. E genial o Luffy achando que morreu e virou um fantasma. É realmente bom o Jinbe tá ali pra ser a voz da razão desse grupo esfomeado e eu devo dizer, a interação com a Bonnie já tá maravilhosa. O Luffy fica revoltado com essa comida falsa e entra numa forma, mano, do Gear 5 Light ali, né? E eu acho muito maneiro que o Luffy, desde que despertou sua fruta, tenha tido esse tipo de reação mais expressiva e exagerada, sendo, por assim dizer, mais livre. Vi muita gente comentando que esse Luffy lembrou bastante a silhueta de Rox de Shebeck, com cabelos revoltos e também conectando a essa imagem, mostrando que a Julie Roger dos Rox possui esse detalhe peculiar em sua caveira, que lembra muito o cabelo do Luffy no Gear 5. Por isso, acho interessante trazer essa possibilidade pro vídeo. Seria Rox de Shebeck o antigo usuário da Hito no Mi modelo Nika, o Deus do Sol? Vi muito debate sobre isso e queria deixar a minha opinião, tá? Eu acho que não, principalmente por um motivo. O Luffy só fica com esse cabelo de nuvem, né, quando desperta a fruta, e foi mencionado que contra o Kaido foi a primeira vez que essa fruta foi despertada em 800 anos. E o Shebeck morreu há 38, então é bem improvável que ele tenha sido o antigo usuário dela. Mas que ele tenha alguma relação talvez com a lenda de Nick e tudo mais, isso aí pode ser que realmente tenha. Na sequência, o Jinbe comenta que o robô gigante também deve ser um holograma, alegando que é impossível construir algo assim, mas lá fora, com os outros Mugiwaras, a gente viu que não só é possível, como existe uma boa quantidade dessas criações. E o Tritão complementa com uma informação bem interessante. Ao redor da ilha o mar tá congelado, eu esperava que aqui dentro teria o mesmo clima, mas Punk 06 aparece e os informa que essa é uma ilha de inverno, mas o ambiente tá no modo tropical. Com o ar-condicionado da ilha, eu posso controlar livremente a temperatura de toda a área, revelando que a tecnologia inacabada que ele tentou produzir em Baltimore, finalmente, já é algo alcançável para ele. Provando que com acesso a mais recursos, as habilidades desse gênio são simplesmente insanas. Mais uma vez me escangalhei de rir com essa cara do Chopper reagindo ao Punk 06 e ao Luffy falando que ela é um Horo-Horo. Pra quem não se lembra, a fruta da Perona é Horo-Horo no Mi, e Horo significa fantasma em japonês, mas colocado dessa forma, remeteu aos fantasminhas da Perona e ficou bem engraçado. E claro, também tem a ver com holograma, né? Enfim, Luffy tentou dar um soquinho, levou um botadão e é esse aí, ó. Esse aí é o grande Yonkou usando sua cabeça literalmente pra fazer um hambúrguer. E eu notei aqui, tá, que o ketchup ficou embaixo da carne. Então diz aí nos comentários se você prefere esse tipo de molho em cima ou embaixo da carne. Eu quando vi achei um pouco curioso assim, mas na real eu não sinto que faz tanta diferença no fim das contas. O que vocês acham? Preferem o ketchup em cima ou embaixo da carne? Certamente o ponto mais interessante do review. Hamburgão ficou pronto, o Frank vai certamente curtir uma Vega Cola e que se bobear, tá? Vai dar até mais energia pra ele, vamos ver e ficar atento nisso. E nos é apresentado uma tecnologia ali do famoso fast food, um verdadeiro marco pro desenvolvimento da humanidade. Boa 06. Ela explica um pouco de como essa máquina funciona, mas logo fica revoltada com a falta de ingredientes e desconta a raiva no dragão gigante, dando-lhe um porradão na cara com muita fúria e ira. E lembra disso porque também vai ter importância mais à frente pra gente entender o Vegapunk. Punk 06 explica um pouco mais sobre o ar-condicionado da ilha, dizendo que ele pode controlar a temperatura do lugar e também pode detectar a atividade de organismos pela região. Se houvesse mais recursos, essa invenção poderia até mesmo controlar o clima, mas falta dinheiro. Outra coisa que eu peço pra gente notar, tá, nesse cenário de Egghead é que tem aí alguns foguetes, tá? Alguns foguetes e, cara, isso me remete bastante aos piratas espaciais. Então pode ser um indicativo de que sim, tá? Existe uma relação do Vegapunk com esses piratas. E vai ter um ponto mais à frente sobre isso ainda nesse capítulo, tá? E meu instinto diz que sim, tá? Já falei isso algumas vezes, mas diz que sim. Eu acho que o Vegapunk vai estar relacionado aos piratas espaciais. Enfim, a Bonnie fica de cara que o Punk 06 socou um holograma e ele explica que é devido à sua luva fotônica que o permite interagir diretamente com a luz. Mas bacana ver que já tem uma luva boladona aí de fótons sendo usada logo no início do arco. Só me dá mais empolgação, né, pra ver o Frank ali com seu soco inglês de Kairosek, ou pelo menos no final do arco ali, uma manopla insana científica pra deixar o Strong Raito ainda mais strong.
Página seguinte temos a apresentação do Atlas, que me lembrou muito o Astro Boy, como Vegapunk, dizendo que foi contratado como um cientista gênio. Seu nome se escreve como Violência Ira, mas se lê como Atlas. Bonnie julga que ele tá mentindo porque parece conhecer o verdadeiro Vegapunk. E Luffy e Chopper ficam de cara, assim como a gente ao passar de página ali e se deparar com um navio do governo mundial indo em direção a Egghead, com Stussy, Kaku, Hattori, óbvio, Pomba, a gente não pode esquecer, e Rob Lute. Parte final, os 6 caminhos de Vegapunk. Eles estão explicando pra gente como funciona, por assim dizer, o Vegapunk, que tá mais pra um doutor Vegapunk, kkkk, ciência tensei. Vamos lá, vamos prestar atenção agora nos 6 caminhos de Punk. Quem manja de Naruto tá ligado, é como se existissem 7 corpos e 6 deles são espécies de marionetes que representam o principal. Não acho que tenha uma questão de transferência de pensamento simultânea como o do Pen, até porque eles se comunicam via ligação, mas certamente esses punks eram alguma coisa, foram criados e de certa forma representam o maior cientista do mundo. E aqui vale uma análise mais aprofundada em cada um deles porque tá cheio de dicas, informações e detalhes riquíssimos nesse simples painel, e é por isso que eu fui falando no decorrer do vídeo, tá? Pra vocês manterem algumas coisas em mente. Primeiro, o Punk 06, cujo nome se escreve como desejo e se pronuncia como Yoki ou York. O detalhe curioso aqui é que o Punk 06 apresentado nesse capítulo tem o nome de Atlas, mas ele é mencionado nesse gráfico aí como o Punk 05. Seria um erro do Oda ou alguma informação deturpada que o governo mundial possui? Ficou meio esquisito isso e, pra ser sincero, o nome Yoki e York não me diz muita coisa. Só que é esse joystick aí muito doido pra jogar Flight Simulator. Mas os próximos 5 corpos ali tem bastante a revelar. O nome do Punk 05 se escreve como Violência Fúria e se pronuncia como Atlas, o que me faz crer que realmente seja o que vimos nesse capítulo, visto sua agressividade contra o coitado do holograma. O interessante aqui é que Atlas na mitologia grega é um titã condenado por Zeus a sustentar o peso dos céus para sempre. Basicamente, a personificação de carregar o peso do mundo nas costas. Esse castigo foi dado porque o titã havia participado da guerra contra os deuses do Olimpo. Então fica claro que esse Vegapunk está muito relacionado à força e à ira, e deve expressar o lado mais violento e agressivo do cientista. O nome do Punk 04 se escreve como conhecimento, sabedoria e se pronuncia como Pitágoras, referência clara ao filósofo e matemático grego que descobriu a relação de igualdade entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos no interior do triângulo retângulo, famoso Teorema de Pitágoras. Certamente um dos grandes gênios e matemáticos da humanidade, por isso acredito que ele vai ser um punk mais calculista, frio e bem racional. E ainda tem muita gente por aí que diz que você nunca vai usar o Teorema de Pitágoras na sua vida, mas olha só, tá aí em One Piece, a sua professora tava certa. O nome do Punk 03 se escreve como talento, emoções, sentimentos e se pronuncia como Edson, uma inspiração evidente no Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Vamos lá. Uma inspiração direta a Thomas Edison, cientista, empresário e inventor responsável pela invenção de vários dispositivos importantes para o desenvolvimento da humanidade. Sua principal criação foi a lâmpada incandescente que representou o início da era da eletricidade. Devido ao seu nome, né, que se escreve como talento ou emoções, eu acredito que esse punk vai ser mais emocional que os outros, representando o lado mais sentimental e talentoso do cientista, talvez até um lado mais artístico sensível. O nome do Punk 02 se escreve como mal ou maldade e se pronuncia como Lilith. Esse é o mesmo nome de uma deusa ou demônio associada a ventos, tempestades e mortes. Seria por acaso que ela foi apresentada em um momento em que uma tempestade bizarra estava rolando? Algumas correntes de pensamento apontam que Lilith foi a primeira mulher de Adão criada ao mesmo tempo e da mesma forma que ele. Como a gente pode ver, ela parece ser alguém mais gananciosa que estava focada em conseguir tesouros. Lilith pode ser o corpo que representa esse lado mais ambicioso do Vegapunk, mais avarento, e também o primeiro corpo feminino concebido pelo cientista. Já o nome do Punk 01 se escreve como correto/lógico e se pronuncia como Shaka. Bom, em geral já sabe, né, que Shaka de Virgem é o cavaleiro de ouro mais próximo de Deus e possui o maior cosmos entre todos os cavaleiros de Atena, mas isso não tem nada a ver com isso aqui, na real tem meio que um pouco sim, porque a fonte de inspiração para os dois personagens é o mesmo. Shaka ou Shakyamuni foi um Buda, título dado ao quem alcança a realização espiritual no budismo, que encontrou a sua iluminação através da busca por erradicar
erradicar a causa dos sofrimentos humanos e de todos os seres. Isso, somado ao seu nome, que se escreve como correto/lógico, me faz acreditar que esse corpo representa o lado mais coerente, benevolente e altruísta de Vegapunk. Sabemos pouco de seu passado, mas já nos foi dito que ele é muito querido em sua terra natal, onde parece ter ajudado toda a sua população. Então olha só que legal, esses simples nomes e as referências para as suas criações dizem muito mais do que aparentam e ainda não para por aí. Eu também acho que o Oda tá brincando ali com o conceito de 7 pecados capitais representados em cada um de seus corpos. Como a gente pode ver, Lilith é gananciosa e quer dinheiro, então o Punk 02 retrata o pecado da avareza, que é sinônimo de ganância, que até a cegou a ponto de subestimar os chapéus de palha. Atlas teve um surto de fúria repentino, o que me faz acreditar que o Punk 06 ou 05, né, porque pode ter acontecido um errinho ali, retrate o pecado da ira. Dos outros Punks nós tivemos muito pouco ou nada, mas esse muito pouco é o suficiente para contribuir para esse meu pensamento. Literalmente, na sua primeira fala interagindo com Lilith, Shaka diz pra ela ter o orgulho de um cientista, o que me faz acreditar que o Punk 01 retrate o orgulho, a soberba, pecado capital altamente conectado ao orgulho excessivo. Bem legal, né? E os meus chutes relacionados aos outros são o seguinte: Punk 06 vai retratar a gula porque seu nome se escreve como desejo. E apesar de muito interpretado como o pecado da fome, a gula na realidade é um desejo excessivo por qualquer coisa. Então parece combinar aí perfeitamente com o York ou York. E se alguém aparecer me dizendo que esse York pode na realidade ser o corpo do antigo capitão dos Piratas com Barra, mano, parceirão do Brook, será que pode ser mesmo? Ele tava com uma doença, sumiu. Será que esse York era o antigo capitão do Brook mesmo? Uma possibilidade real, hein? Imagina, o Vegapunk pegou o cara doente, né, que tava no barco ali, salvou a vida dele, modificou uma porrada de coisa e futuramente transformou no... Não. Mas vai que... O Punk 03 se escreve como talento, emoções, sentimentos, e entre as 3 opções que sobraram, luxúria, preguiça e inveja, eu acho que inveja é o sentimento mais cruel e poderoso entre esses. Então eu acho que as emoções do Edson podem estar relacionadas a esse pecado. A luxúria acho que será retratada no Punk 04, cujo nome se escreve como conhecimento, sabedoria. Através de suas invenções espetaculares, Vegapunk pode ter um lado mais exibicionista e ostentador, que pode estar representado em Pitágoras. E pra fechar, o Vegapunk normal representaria a preguiça, né? Porque colocar 6 marmanjos robôs pra ficar fazendo o trabalho dele é coisa de preguiçoso, mentira, tá? É complicado demais falar que alguém tão estudioso como ele é preguiçoso. Mas enfim, eu sinto que cada Punk aí vai representar um pecado e um lado do maior cientista do mundo. Inclusive, Lilith também é conhecida como a Lua Negra. Atlas é uma cratera na Lua, assim como Edson e Pitágoras também são outras crateras na Lua. Em relação a Shaka, a Lua é um símbolo muito importante para o budismo, e o Vegapunk original, chamado de Stella, significa estrela celestial em latim. Então a relação do Vegapunk com a Lua é próxima, tal como a relação da Lua com os piratas espaciais. E eu já vou cravar aqui, meu querido, pode clipar, tá? Nesse arco, os chapéus de palha vão pra Lua. Vão pra Lua e vai rolar a volta do Enel. Tá cravado, foi no... Cadê o zap? Não sei onde tá meu celular, mas o Oda mandou no zap, eu poderia até mostrar aqui pra vocês agora. Você achou que o verde da luz da minha camisa e do microfone eram pra representar ciência? Não, meu querido. É pra representar o Zap Zap, tá? Que o Oda tá me passando as informações. Rob Lute, que era chamado de gênio, diz que gênios são um saco, e se ele estivesse se referindo a si mesmo, né? Eu meio que até concordo. Mas pra ser sincero, eu acho que ele pareceu bem maneiro nesse capítulo. Questionou coisas do governo mundial ali, foi... né? Teve nuances. Achei bacana. Na sequência, o clima esquenta, por mais que eles se aproximem das terras gélidas de Egghead. Rob Lute recapitula a missão deles nessa ilha: devolver essa criança problemática pro laboratório e dar um fim no Vegapunk e nos Vegapunks, mas claro, tomando cuidado com os pertences valiosos que estão em Egghead. E coitada da Bonnie, cara, mais uma vez vai ter que se deparar ali com um clone do Kuma, e eu imagino que vai ser muito difícil pra ela ver a cópia do pai ali, né, dessa forma. Rob Lute continua com seu papo e questiona: então a gente tem que dar um fim no homem mais útil do mundo. Eu me pergunto se isso tem alguma conexão com o incidente que ocorreu em Lulúzia. E aí, mano, eu fiquei de cara.
tá? Será que o Vegapunk conseguiu botar Uranus pra funcionar e agora a Imu-sama o considera descartável? Será que Uranus é mesmo a Lua? Será que aquele incidente absurdo foi gerado por alguma criação do Vegapunk que agora está completa nas mãos de Imu-sama? Muito interessante, mas agora o importante é a gente notar que o governo mundial quer descartar o Vegapunk, visto que os serafins estão completos. Obviamente, esse cientista aí é alguém que sabe demais e o governo mundial teme seu conhecimento. Será que os Chapéus de Palha vão salvar o Vegapunk e ele vai ficar devendo uma pra eles? E assim explicará alguns segredos desse mundo? Eu acho que o interesse que o Shaka demonstrou no bando dos Chapéus de Palha talvez tenha a ver com o novo cartaz de recompensa do Luffy, cuja imagem é ele na sua forma Nika. Não é possível que o Vegapunk tenha algum mínimo de conhecimento sobre esse mito e queira estudá-lo mais a fundo? Outra possibilidade que eu pensei pro governo mundial tá atrás do Vegapunk agora, né, é o seguinte: depois do Ryokugyu reportar o que viu em Wano, o governo mundial provavelmente percebeu que o Vegapunk mentiu quando disse que a fruta artificial de Punk Rasa foi uma falha. Agora eles provavelmente querem ele morto pra pará-lo e acabar com a possibilidade dele produzir ou passar informações pra algum inimigo do governo mundial. Mas na real eu ainda acho que pode ser uma piada, tá? Porque o dragão é rosa e não azul. A fruta, afinal de contas, é a Uou no Mi, a fruta do peixe modelo dragão azul. E o dragão do Vegapunk saiu rosa. Não que eu considere isso um grande defeito, tá? Pra mim tá tudo bem, mas talvez pra um gênio como ele, perfeccionista, esse mero detalhe já configure como um fracasso. E vamos ser sinceros, né? O governo mundial só tem gente finíssima mesmo. Os caras querem matar o Vegapunk com a ajuda da sua própria criação. Mas ao mesmo tempo, isso não soa muito inteligente. Os caras querem matar o Vegapunk com uma arma que ele mesmo programou e, se bobear, possui alguma programação para não se virar contra ele ou simplesmente algum comando que faça os serafins virarem de lado e defenderem o seu criador. Então levar um serafim pro Vegapunk não parece uma ideia muito boa assim, porque tem grande possibilidade de ser um tiro no pé. E é isso, espero que a luta de Luffy e Lute não aconteça, pelo menos não de forma equilibrada ali, porque o garoto do Chapéu de Palha acabou de macetar a criatura mais forte do mundo, o Kaido, na porrada, e eu não acredito que o Lute tenha tido uma evolução estratosférica assim como o Luffy teve, tal como não acredito que o Kaku tenha tido um desenvolvimento em força como o do Zoro. Então existe essa rivalidade, mas isso pode ser subvertido de várias maneiras. Por isso eu acho que seria muito mais legal se o Sanji enfiasse a porrada no Lute, tá? E mostraria como os Chapéus de Palha agora estão em outro patamar. Apesar de eu ainda acreditar que, mano, o Rob Lute pode ter recebido uma bufada ali sensacional e tá num nível realmente alto. Enfim, eu acho, tá? Tenho quase certeza que o Sanji dá conta dele, dá conta do Kaku, dá conta ali de todo mundo junto, que se dane. E a Robin poderia amassar a Stussy na porrada, o Kaku poderia ser solado pelo Brook, né, por exemplo, porque o Brook é o único Chapéu de Palha que nunca derrotou ninguém de uma Cypher Pool. Então, cara, eu acho que é interessante, até porque ele não teve sua luta de destaque em Wano. Enfim, galera, capítulo de introdução à nova ilha, né, explicando melhor o cenário, os personagens e trazendo diversas evidências pra tudo que podemos ver nesse arco. De uma maneira geral, achei bem legal e espero que o review tenha contribuído para a sua experiência lendo esse capítulo. Então te peço encarecidamente para deixar aquele like que ajuda pra caramba, tá? Não esquece e se inscreve também no canal se você ainda não é inscrito. No mais, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Então é isso, galera. Valeu!